Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada também. Bem-vindos ao canal do Apressado! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ideias mais audaciosas do nosso tempo. A gente vai falar sobre mover a nuvem, sabe? Onde ficam nossas fotos, nossos arquivos, só que literalmente para a órbita da Terra. Para a gente entender por que alguém pensaria numa ideia dessas, a gente precisa começar aqui embaixo, com um problema que está crescendo numa velocidade assustadora. Pois é, a revolução da inteligência artificial que a gente está vendo acontecer, ela tem um custo. E esse custo é medido em energia. Muita energia. Para se ter uma noção do tamanho do desafio, o banco Goldman Sachs estima que a demanda de energia dos data centers vai explodir, vai crescer 165% até 2030. É um aumento absurdo. E ele é quase todo puxado pela necessidade de treinar e rodar essas IAs que estão cada vez mais poderosas. Agora, segura essa. Olhando para como essa energia toda é gasta, a gente descobre uma coisa impressionante. Quase metade, gente, 40% de toda a energia consumida por um data center não é para processar dados, não é para rodar os algoritmos de IA. Não. É só para resfriamento. Basicamente, a gente está gastando uma quantidade de energia de uma cidade pequena só para manter os servidores numa temperatura que evite que eles derretam. E é exatamente por causa desse problemão aqui na Terra que tem gente muito séria olhando para cima, para o espaço, buscando uma solução. E olha, isso não é só uma ideia maluca, não. Um estudo europeu bem grande chamado Ascend, que foi financiado pela União Europeia e liderado por gigantes da indústria como a Thales Alenia Space, chegou a uma conclusão no mínimo ousada. Data centers no espaço não só são possíveis, como eles podem ser viáveis técnica, econômica e, pasmem, até ambientalmente. E aqui a gente entende o porquê. A órbita da Terra oferece, teoricamente, uma solução perfeita. Pensa comigo, você tem acesso à luz do Sol o tempo todo, sem noite, sem nuvem, ou seja, energia solar infinita e de graça. E o melhor de tudo, o vácuo do espaço é um ambiente naturalmente gelado, que oferece um sistema de resfriamento perfeito e, de novo, totalmente de graça. O plano que esse estudo desenhou é de ficção científica. Eles imaginam a construção de 13 data centers modulares. E para a gente ter uma ideia da escala, eles ficariam a 1.400 quilômetros de altitude. Isso é mais de 3 vezes a altura da Estação Espacial Internacional. E eles seriam montados lá em cima por robôs. Parece roteiro de filme, né? E já que a gente está falando de projetos ambiciosos, se vocês estiverem gostando de acompanhar essa análise, por favor, não esqueçam de compartilhar o canal e dar o like. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo. Ok, até aqui a ideia parece genial, certo? Um plano perfeito. Mas agora a gente precisa encarar o choque de realidade. A engenharia por trás disso tudo é absurdamente complexa. Então, vamos dar uma olhada nos obstáculos gigantescos que os engenheiros e cientistas estão apontando. Vamos começar pelo tal do resfriamento gratuito. Aqui na Terra, dissipar calor é um processo que a gente domina. A gente usa ventiladores ou água para puxar o calor dos processadores e jogar ele para o ambiente. É um processo chamado convecção. Só que no vácuo do espaço não tem ar, não tem água para fazer isso. A única forma de se livrar do calor é irradiando ele, ou seja, emitindo ele na forma de luz infravermelha. E para fazer isso de forma eficiente seriam necessários painéis radiadores gigantescos, talvez até do mesmo tamanho dos painéis solares que captam a energia. Outro problemão, invisível mas super destrutivo, é a radiação cósmica. O espaço é bombardeado o tempo todo por partículas de alta energia. Um chip de computador comum, como um superprocessador H100 da NVIDIA, simplesmente não aguentaria. Ele sofreria o que os engenheiros chamam de bit flips, é quando um 0 vira 1 e 1 vira 0, corrompendo todos os cálculos. Em pouco tempo, o chip seria destruído. A solução para isso existe, são os chips rad-hardened, que são resistentes à radiação. O problema? Eles custam uma fortuna, e em termos de performance, eles estão em décadas atrasados. E acredite, a lista de perigos continua. A gente tem o lixo espacial, que são milhões de pedacinhos de metal viajando mais rápido que uma bala de fuzil. Um único impacto pode ser catastrófico. Tem a questão da manutenção. Se um servidor travar, se uma peça queimar, não dá para simplesmente chamar um técnico para consertar. E tem a latência. A distância que o sinal tem que percorrer, da Terra até a órbita e de volta, mesmo na velocidade da luz, cria um atraso. Esse atraso torna os data centers espaciais inúteis para qualquer aplicação que precise de resposta instantânea, como jogos online, mercado financeiro, carros autônomos
Como se os desafios da física não fossem suficientes, a gente tem que olhar para a economia da coisa. E os números são, bem, astronômicos. Agora vamos falar do que interessa: dinheiro. É verdade que, graças aos foguetes reutilizáveis da SpaceX, o custo de levar carga para o espaço despencou. Mas mesmo com esse custo baixo, alguns engenheiros fizeram uma conta rápida que mostra o tamanho do buraco. O custo só do lançamento de um único rack de servidores para a órbita é tão, mas tão alto que, mesmo com a energia solar sendo de graça, levaria algo entre 43 mil e 87 mil anos para que a economia na conta de luz pagasse o investimento inicial. Em outras palavras, com a tecnologia de hoje, é completamente inviável. E isso não é só teoria. A gente já tem projetos reais, como o da empresa Lone Star, que mostram isso. Eles planejam gastar cerca de 10 milhões de dólares por lançamento para colocar em órbita uma capacidade de armazenamento que é uma migalha, uma fração minúscula do que um único data center tem aqui na Terra. Então, depois de pesar a promessa de um lado e todos esses problemas do outro, a gente se pergunta: em que pé essa ideia está hoje? Quando a gente olha para o futuro próximo, a gente vê que essa jornada está só no comecinho. Empresas como a Mother Space e a Lone Star estão planejando enviar cargas de teste, bem pequenas. São os primeiros passinhos de bebê. A visão completa de uma rede de data centers gigantes orbitando a Terra ainda parece estar a muitas décadas de distância e depende de tecnologias que a gente nem tem ainda, como foguetes que não poluem. Para esse sonho poder um dia virar realidade, várias revoluções tecnológicas precisam acontecer primeiro. A gente precisa de foguetes muito mais baratos e limpos, precisa de chips muito mais potentes e resistentes e precisa de uma solução genial para o problema do resfriamento. Sem isso, o projeto simplesmente não sai do papel. E isso tudo nos leva ao argumento final dos céticos, que está muito bem resumido nessa frase. A questão que eles levantam é: por que gastar trilhões de dólares e décadas de pesquisa para resolver um problema no espaço, quando a gente já tem soluções muito mais baratas e simples aqui na Terra? Já existem projetos para construir data centers no fundo do mar ou em regiões árticas, usando a natureza para conseguir resfriamento de graça, mas sem todos os perigos e custos da órbita. No fim, a questão que fica é essa. Será que os data centers no espaço são o próximo passo inevitável para a evolução da internet e do nosso mundo digital? Ou será que eles são só uma fantasia de ficção científica, um sonho caro alimentado por esse hype todo em volta da inteligência artificial? E aí, o que você acha dessa história toda? É uma ideia genial que pode ajudar a salvar o planeta? Ou é uma loucura caríssima que desvia o foco de problemas mais urgentes aqui na Terra? Queremos saber a sua opinião. Deixe seu comentário aqui embaixo.